Fala, fera, essa é a nossa aula sobre funções horárias no MHS, né? No movimento harmônico simples. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a projeção do movimento circular uniforme como sendo o MHS. Ó, se você pegar nessa reta vertical, ó, essa bolinha aqui, ó, subindo e descendo, ela está em movimento harmônico simples, mas ela é sempre uma projeção dessa posição que roda no movimento circular, tá bom? Então vamos começar pela função horária da posição. Então tenho aqui um objeto no extremo positivo, essa distância do ponto O, que é o ponto de equilíbrio, até o extremo direito é a amplitude positiva, tá? Que é equivalente ao raio da circunferência. Agora eu vou fazer esse objeto se deslocar. Quando esse objeto se desloca no círculo, a sombra dele se desloca nesse eixo X. É a sombra dele no eixo X que é o movimento harmônico, tá? Agora vamos tentar medir a posição dele. A posição dele no eixo X eu vou chamar de X. Essa posição X é equivalente a essa distância aqui dentro do círculo. Lembrando que essa diagonalzinha aqui é o raio da circunferência, que tem o mesmo tamanho da amplitude da circunferência, tá? A amplitude do movimento harmônico simples é equivalente ao raio da circunferência. Bom, pessoal, esse ângulo aqui determina a posição angular do objeto, né? Determinado por φ. Então eu tenho que o cosseno desse φ, dessa posição angular, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é a amplitude. Multiplicando meios pelos extremos, eu tenho que x é igual a amplitude vezes o cosseno da fase. Se você assistiu a aula passada, se não, sugiro que assista, ou aqui em cima eu estou deixando o link para você assistir a nossa aula, né, sobre movimento circular. No movimento circular, a função horária da posição é dada por φ, que é a posição angular, ômega-t, que é a velocidade angular vezes o tempo, mais o φ inicial, que é a posição angular inicial. Então, no lugar desse φ, eu vou escrever ômega-t mais φ0. Então, a função horária da posição no MHS é x, que é a posição do objeto nesse eixo horizontal, vai ser igual a A, que é a amplitude do movimento, vezes o cosseno de ômega-t mais φ0, ou seja, o cosseno de φ virou cosseno de ômega-t mais φ0. Repito, ômega é a velocidade angular e φ0 é a posição angular inicial, que no caso aqui seria 0, né? Que é esse ponto aqui do círculo, tá? O que significa que a maior posição que você pode ocupar é a posição A, mais ou menos A é o x máximo do seu movimento harmônico simples. Beleza? Vamos ver outra função agora, a função horária da velocidade. Então esse objeto vai sair desse ponto, vai sofrer esse deslocamento e nessa posição, pessoal, ele vai ter uma velocidade. Eu vou chamar de VTG, né, a velocidade tangencial, que é a velocidade que ele tem no movimento circular. A projeção, ou seja, a sombra dessa velocidade tangencial no eixo X é esse V, que é o mesmo V do objeto nesse movimento harmônico simples. Então, a velocidade que o objeto tem no MHS é essa velocidade horizontal, que é, na verdade, uma projeção, tá certo? No eixo X dessa velocidade tangencial. Aquele ângulo que eu mostrei no slide anterior, ele vem aqui para cima, por semelhança de triângulos, tá? Então, esse ângulo vem aqui para cima. Então, agora eu tenho que o seno desse ângulo φ é igual ao cateto oposto, que é a velocidade, vezes a hipotenusa, que é a velocidade tangencial. Velocidade tangencial, a velocidade do movimento circular, V, a velocidade do harmônico simples. Multiplicando meios pelos extremos, eu tenho que V é igual a V tangencial vezes o seno de φ. Lá no movimento circular, esse V tangencial é ômega-r. E o raio aqui é a amplitude, mostrei isso no slide anterior. Então, no lugar dessa velocidade tangencial, olha o que eu vou escrever, pessoal. Menos ômega-a. Bom, primeiro, ômega-a,
o A está fazendo a função do raio da circunferência, né? O raio da circunferência tem o mesmo tamanho da amplitude, então no lugar de ômega R eu vou escrever ômega A. E esse sinalzinho de menos, muito importante, é porque essa velocidade nesse ponto é contrária ao meu referencial x. Veja que o x está para a direita e a velocidade está para a esquerda, então tem que botar esse menuzinho aqui. Vezes, né? Isso, ômega A é a velocidade tangencial, vezes o seno de φ, que eu já mostrei também no slide anterior, que era ômega t mais φ0. Então a equação é muito parecida. Eu coloco, no lugar do cosseno é um seno, para a função horária da velocidade, e aqui antes do seno eu coloco menos ômega, que é a velocidade angular, vezes a amplitude. E aqui está o gráfico desse movimento, né? Mostrando que essa velocidade oscila tendo valores máximos iguais a ômega A, mais ou menos, mais quando ele estiver indo para a direita e menos quando ele estiver indo para a esquerda. Lembrando que esses valores máximos eles acontecem no ponto de equilíbrio. Nas extremidades a velocidade é zero, tá joia? A velocidade é zero. Quando ela chegar, sai da posição mais A, zero. Metade do período ele está aqui, ela é zero de novo. Período completo, ela volta para cá, ela é zero de novo. Então a velocidade é zero nos extremos e ela é máxima nos pontos quando ela passar indo ou voltando por esse ponto de equilíbrio O aqui, tá bom? Então falamos sobre a função horária da velocidade. A próxima função é a função aceleração, tá? Função horária da aceleração. Eu vou fazer o mesmo esquema. Quando chegar nessa posição, eu vou ver qual é a aceleração que esse movimento tem. Como ele é um movimento circular uniforme, a única aceleração que ele tem é a aceleração centrípeta. E aqui na horizontal eu já tenho a projeção dessa aceleração centrípeta, beleza? Que é a projeção dessa aceleração no eixo x, que vai ser a aceleração do movimento harmônico simples, tá joia? Então eu tenho aqui a aceleração centrípeta, o ângulo entre elas é φ, que é esse ângulo daqui. Então vamos calcular a partir do cosseno. O cosseno de φ é o cateto adjacente alfa, que é a aceleração do MHS, que é a projeção da aceleração centrípeta, que é a hipotenusa. Então, cosseno de φ é o cateto adjacente alfa dividido pela hipotenusa, aceleração centrípeta. Multiplicando meios pelos extremos, eu tenho que alfa é a aceleração centrípeta vezes o cosseno de φ. Essa aceleração centrípeta lá no movimento circular é dada por ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, vezes o raio. Aqui o nosso raio é a amplitude, tá joia? Então eu vou substituir isso aqui no lugar da aceleração centrípeta. No lugar dessa aceleração centrípeta eu vou escrever ômega ao quadrado vezes A. Por que o sinal de menos? Repito, o referencial está para a direita, a aceleração para a esquerda é uma aceleração negativa, tá? Por enquanto. Vezes o cosseno do φ. Eu mostrei lá num dos primeiros slides que o φ é ômega t mais φ0. Então essa é a função horária da aceleração. Note que pelo gráfico desse cosseno, ela oscila entre um valor máximo, ômega ao quadrado vezes A, e zero. Então a minha aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes A. Eu tenho aceleração máxima quando ela passar pelo ponto de equilíbrio no centro, e eu tenho aceleração zero quando ela passar pelas extremidades. Veja, quando eu passo pelo ponto de equilíbrio, essa aceleração vai mudar de sentido, tá? Então ela vai diminuir, chegando aqui ela zera e aumenta até chegar no ponto menos A, só que com um sentido contrário. Então esse é o ponto de mudar de sentido, esse é o ponto em que ela vai zerar, ok? Sabendo que essa é o valor máximo dessa aceleração, tá joia? Bom, pessoal, vamos fazer um probleminha aqui. Uma partícula move-se ao longo de um eixo OX, obedecendo essa função, ó, x igual a 2 vezes o cosseno de ômega t, em que x é a elongação e t é o tempo. Obtenha a amplitude, a pulsação, o período, a frequência e a fase inicial do movimento. Parece que tem muita conta, mas a maioria desses valores eu vou achar olhando a função. Veja, essa função x, que é a função da posição, que eu mostrei, é a cosseno de ômega t mais φ0.
Então, eu já tenho aqui a amplitude. Ó, a amplitude aqui, ó, é 2. No sistema internacional, 2 metros. A pulsação, pessoal, é a velocidade angular. A pulsação é a velocidade angular. Como ela é cosseno de ômega t, quem multiplica o t é o ômega, que nesse caso é π. Então, a pulsação, né, ou velocidade angular, é π radiano por segundo. Para achar o período, eu vou calcular a primeira frequência. Ômega, que é a velocidade angular, é 2πf. É uma equação que vem lá do movimento circular uniforme. Então, se o ômega é π, igual a 2πf, corta, π com π, eu tenho que a minha frequência é 1 sobre 2, ou 0,5 Hz. Já achei a frequência. Já o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre meio, e 1 sobre meio é 2. Então, o período é 2 segundos. A fase inicial é esse φ. Como não tem nada escrito depois do t, isso fica cosseno de ômega t mais 0, porque não tem nada escrito. Então, a fase inicial é 0, né? Ele começa pela primeira posição à direita. Na letra B, ele quer os valores máximos da velocidade e da aceleração. Já vimos que a velocidade máxima é ômega vezes a. Então, ômega é π, a é 2. A velocidade máxima é 2π metros por segundo. E a aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes a. Ômega é a velocidade angular π, a é 2, π ao quadrado vezes 2. 2π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, é a aceleração máxima desse movimento. Então, fizemos aqui uma aplicaçãozinha matemática, né, do que nós apresentamos anteriormente. Vamos fazer agora outro problema. Nesse outro problema, a partícula move-se obedecendo a função horária x igual a 2 cosseno de 4π vezes t mais π sobre 2. Beleza? Essa é a função horária do movimento. Eu quero período, velocidade e aceleração de novo. Então, eu vou comparar essa função com a função da posição do MHS. A posição do MHS é a, que é a amplitude, que nesse caso vai valer 2, cosseno de ômega, que nesse caso vale 4π vezes t, mais a fase inicial, que nesse caso é π sobre 2. Ele quer o período, pessoal. Eu vou tentar achar o período a partir do ômega, só que eu vou usar outra equação. Lembra que eu falei que ômega é 2π vezes a frequência? Se ômega é 2π vezes a frequência e a frequência é o inverso do período, eu posso escrever que ômega é 2π vezes o período. Então, estou aproveitando esse problema para mostrar duas expressões diferentes, né? Ômega 2π vezes f e ômega 2π sobre o período. No nosso caso, ômega é 4π, ômega é 4π, que é o que multiplica o tempo, 2π da fórmula sobre o período. Corta, π com π, eu vou ficar com 4 período igual a 2, 2 dividido por 4 é meio. Então, o período desse movimento é meio segundo. Meio segundo é o tempo para ele ir e voltar, tá joia? É o período. Na letra B, eu quero a velocidade escalar no instante em 1 segundo. Então, eu vou pegar a função horária da velocidade, essa é a função horária da velocidade, menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Vou substituir tudo que eu tenho. Olha, quem é o ômega? 4π, que é quem multiplica o tempo na função da posição. Quem é o a? É a amplitude, que é quem multiplica o cosseno na função da posição. No caso, 2. Então, ômega 4π, amplitude 2, seno ômega 4π de novo, e o tempo é 1. Eu quero a velocidade quando esse tempo for 1. E a fase inicial é π sobre 2. Fase inicial, π sobre 2. Então, essa é a função horária da velocidade. Agora, tenho que descobrir o valor desse seno. Aí, pessoal, a gente vai para aquela roda, aquele quadrante, né? O círculo trigonométrico do seno. O círculo trigonométrico do seno é esse. Aqui eu tenho a fase 0, a fase metade de π, a fase π, a fase 1π e meio, a fase 2π. Então, todo inteiro é essa posição, inteiro par, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, e todo inteiro ímpar é desse lado, 1, 3, 5 e assim por diante. Que seno eu tenho? Eu tenho 4π mais meio, ou seja, 4π e meio. Ora,
Então eu tenho aqui 1π, 2π, cheguei aqui de novo, 2, 3, 4. Então o 4π é desse jeito, nessa posição. Só que eu tenho 4π mais meio. 4π mais meio é esse ponto. Nesse ponto o seno é 1. Tem que memorizar, né? 0, 1, 0, 1. Menos 1, né? Mais 1 em cima, menos 1 embaixo, 0 e 0. Então, para eu rodar 4π e meio, eu estou nesse ponto, o seno é igual a 1. Se o seno disso tudo é 1, então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 8π. Tá certo? 8π vezes 1, 8π. E o sinal do negativo permaneceu. Então, a velocidade da partícula no instante em 1 segundo é a velocidade 8π metros por segundo. Tá joia? Tá aqui a velocidade da partícula. Agora eu quero a aceleração. Para calcular a aceleração, função horária da aceleração, menos ômega ao quadrado vezes a, cosseno de ômega t, mais φ inicial. Vamos substituir todo mundo, pessoal. Quem é o ômega? É que na função da posição multiplica o tempo. Então, 4π. Ômega, 4π ao quadrado. Ômega, 4π vezes o tempo. Quem é o A? É a amplitude, que multiplica o cosseno aqui na função da posição, que é 2. No lugar da amplitude, 2. Já coloquei o ômega, o tempo é 5, porque eu quero aceleração no instante 5. E a fase inicial é meio π, π sobre 2. Então, fazendo essas continhas aqui, pessoal, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 2 é 32, π ao quadrado é π ao quadrado. Então, multipliquei todo mundo aqui. Aqui, pessoal, 5 vezes 4 vai dar 20π. 20π mais meio π. Se eu pegar o círculo trigonométrico do cosseno, tá? É mais 1 na direita, menos 1 na esquerda, 0 e 0. Então, pessoal, todo número par termina aqui, lembra? Ó, 1π, 2π, 3π, 4π. Então, aqui eu vou ter o 4π, o 6, o 8, o 10, o 20. Então, 20π é nessa posição, porque são os inteiros pares, mais meio, ou mais meio aqui. 20π mais meio está nesse ponto aqui do círculo trigonométrico do cosseno. Então, o cosseno é 0. Tudo isso aqui, pessoal, vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Beleza? Então, a aceleração da partícula no instante 5 segundos é 0 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Então é isso, pessoal. Foi nossa aula sobre a função horária. Não deixem de assistir a playlist completa com as outras aulas de MHS. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, ok? Aquele abraço.